Olá, corujas do Palavras Cruzadas na Biblioteca da Marina. Pois bem, olha, eu vou falar de um livro hoje que está arrebatando o mundo. Eu vou dizer isso porque recentemente saiu aqui no Estadão. Tcharam, tchá, 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 tchá. Ah, vocês já vão saber que livro que é. Atenção. Livro de Michelle Obama pode bater recorde mundial aí de vendas. Olha que máximo. Então, pois bem, esse aqui é o livro que eu vou falar hoje. A biografia da Michelle Obama. Minha história, Michelle Obama. Um livro muito bem feito, um livro bastante grande, tomou aí um tempinho da minha leitura, mas ela é uma figura mítica, né? Para quem sequer se interessou pelo governo da família Obama, e é engraçado falar nisso, porque foi Barack Obama que foi eleito, mas ela foi muito forte, muito presente. Eu não lembro de ter outra primeira-dama com tamanha força, apesar da Hillary Clinton ter uma força muito grande. Mas a Michelle Obama, sim, até agora há uma expectativa para que ela concorra e possa, de repente, ter espaço até para vencer. Bom, e eu ganhei esse livro do meu marido de Natal, me conhece pouco, né? Então acertou muito, muito, muito. E eu adorei o livro. Até porque o que a Michelle traz aqui não é apenas a história de uma primeira-dama que ficou na Casa Branca por 8 anos. Ela conta a vida dela toda, desde criança, adolescência. E aí você começa a ver que a vida dela inteira tem uma dedicação voltada para a comunidade. Ela, tudo bem, quando criança é uma menina mais retraída, mais quietinha na dela, e ela tem um irmão mais velho, que é o Craig, que acaba sendo inclusive jogador de basquete profissional, e ela começa mais na adolescência a acompanhar o irmão para ficar um pouco mais sociável. Só que ela vive num bairro ok, não é um bairro pobre, mas a vida dela não é uma vida fácil. O pai e a mãe dona de casa, resolveu dedicar a vida aos dois filhos, ela só volta a trabalhar depois que os dois filhos vão para a faculdade. E o pai tem uma situação muito singular, porque o pai da Michelle Obama, ele tem uma doença, ele tem esclerose múltipla. Então ele começa a ter uma dificuldade na movimentação das pernas, então ele tem que usar muleta, depois ele teve que chegar a usar até cadeira de rodas. Mas foi um cara que dedicou a vida inteira para os filhos, ou seja, ele não comprou casa, ele nunca não queria viajar, ele não comprava coisas para ele, e a esposa também não. Eles dedicavam tudo que tinham para os filhos. É uma coisa altamente altruísta. E ela via essa dedicação do pai, que ela insiste várias vezes no livro, ela diz que o pai nunca faltou um dia sequer ao trabalho, mesmo naquela condição dele. Ele cuidava das caldeiras de uma prefeitura, da prefeitura onde eles viviam em Chicago. Ela é de South Side, Chicago, fala muito do bairro dela, fala muito da cidade dela e dos dramas vividos pelos afro-americanos que até numa certa época tinham uma segregação muito grande. Ela não vive essa principal segregação, mas os pais viveram uma parte. Ela tem, desde muito jovem, uma certa proximidade com a política, porque o pai é do Partido Democrata. Então ele era responsável por pegar pessoas do bairro e se reunir para ouvir os problemas do bairro. O que é bem interessante já pensar, né, dessa ponte ali local para ouvir as dificuldades das pessoas e repassar para o partido. Mas ele não atuava muito além disso. Depois, quando ela vai para a faculdade, ela faz amizade com uma menina, uma jovem, que é filha do pastor Jesse Jackson, que é um cara super polêmico nos Estados Unidos, inclusive, mas que tem uma atuação política muito forte. Então, além de uma atividade forte na igreja, ele também tem uma atuação política muito forte e horas controversa. Então, ela acompanha ele em comícios, vê o que acontece na casa dela, a dedicação deles, né, o empenho de toda a família para a carreira política dele. Então, fica aí umas passadas pelo mundo da política, né, que ela teve aí tanto na infância como na adolescência. A Michelle sempre foi uma boa aluna e a mãe dela sempre fez questão de que ela estudasse no melhor que dava para estudar. Então, quando ela chega aí para a faculdade, ela passa em Princeton, que ela, na verdade, quis fazer faculdade em Princeton, ela faz sociologia. E depois de fazer sociologia em Princeton, ela vai para Harvard para fazer direito. Mas foi um processo natural que depois ela se pergunta se ela queria de fato aquilo ali. Porque ela conseguiu um bom emprego, ela já estava trabalhando numa firma importante de advocacia em Chicago, quando ela se vê que ela queria de verdade estar ajudando as pessoas, ajudando a comunidade. Então ela começa a sair para empregos que pagavam menos.
você fala, caramba, isso é coisa de político, né? De falar coisas maravilhosas que fez no passado. Eu já não sei, porque diante da história dela, que pode ser comprovada, ela de fato deve ter feito isso mesmo, né? Ido para cargos mais onde ganhava menos, mas trabalhava em ONG para ajudar a comunidade, principalmente afro-americana, e de imigrantes, de pessoas de mais baixa renda. Mas a parte mais legal é a hora que ela conhece o Obama. É romântico. Primeiro, porque ela foi tutora do Obama, vai entender. Ele é 3 anos mais velho e ela foi tutora dele, porque ele foi trabalhar no período das férias de verão na firma que ela trabalhava. É até interessante isso nos Estados Unidos, né? Porque a firma de advocacia, ela vai pescando nas universidades quem são os melhores alunos para quando eles se formarem, vai que se interessam, né? Trabalham comigo. E o Obama era visto como um geninho em Harvard, no primeiro ano dele de direito. Então ele já era um cara muito diferenciado e chega com essa pompa para trabalhar com ela. Mas ela não tá nem aí para essa história. Ela quer trabalhar e vai ter que pegar esse cara de Harvard e vida que segue. Bom, a coisa vai, assim, ela vê que ele é um cara diferenciado e ela sempre brinca dizendo que é um cara com nome estranho, com uma etnia maluca, um negro nascido no Havaí, mas que morou no Quênia quando criança, família no Quênia enfim. Ele mora em Chicago já há algum tempo e está apaixonado pela cidade, mas ele tem um histórico já de atuação também em comunidade. Então ele fazia reconstrução de bairros da cidade, trabalhava em ONG voltada para isso, outro cara diferenciado. Vamos pular algumas etapas, o namoro deles, o pedido de casamento que é um barato, porque ele causa uma discussão com a Michelle só pra vê-la, assim, tipo, pela última vez reclamar sobre essa história de querer casar. E aí tem uma aliança envolvida no meio, não vou contar como é que é, mas vocês vão ver. E aí começa a vontade política. Acredite ou não, ela nunca quis que ele fosse político. Ela não queria e, até de certa forma, não apoiou até onde deu. Ela não queria que ele fosse político, não queria que ele fosse senador e não queria, muito menos, que ele concorresse à presidência. Então, assim, tipo, né, não queria mesmo. Dito isso, ela acaba apoiando de alguma forma, porque ela não acreditava que ele ia conseguir. Imagina, um afro-americano, um cara, né? Ele era incrível, mas ela falava, essa coisa não vai deixar o povo talvez não vote. E aí começou a ver a diferença. Pois bem, a gente já sabe o que aconteceu. Nesse processo eles têm 2 filhas. Ela, numa avaliação com o pediatra, descobre que elas estão com o IMC, a taxa de gordura corporal, né, um pouquinho mais alto, se preocupa com a alimentação delas e fala, caramba, eu preciso falar de alimentação se a gente vencer. E aí ela cria uma horta na Casa Branca. Ela tem várias fotos bonitas que ela mostra de todo o processo que ela vai contando. Você tem todas as etapas da vida dela ali sendo colocadas. E ela começa a contar sobre a presidência, como foi chegar lá, como foi difícil, como foi tentaram destruir a imagem deles. Ela fala da disputa com a Hillary Clinton para ser indicada pelo partido e a surpresa absoluta que de fato eles conseguiram eleger o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E aí vem as curiosidades. Gente, tem muita curiosidade na vida na Casa Branca. Aquela coisa de que você não pode ir na varanda dentro do cerco da Casa Branca sem avisar o pessoal do serviço secreto. Porque os caras têm que mandar as pessoas que estão na rua, tirando fotinho lá de fora, que legal, tchau, 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 tchau. Não pode, tem que todo mundo vazar. Suas filhas querem ir na festinha de aniversário da amiga da escola, serviço secreto é ir na casa da amiguinha. Tem que ir na casa da amiguinha. Como assim? Sim, tem que ir, para ver se não tem nada de errado, se ninguém vai tentar matar a primeira filha, sabe assim? Era difícil se encaixar nessas novas regras. Você sair de casa, coletiva, uma comitiva de carros enormes, até com uma ambulância atrás de você, não é uma vida normal e cerceia muito a vida deles. Mas aí ela fala da importância. Então você tem toda essa narrativa no livro. Eu anotei horrores, mas hoje eu estou empolgada de sair falando sem ler, né? Ela fala também uma frase que eu achei muito importante, marcante para mim, que é: o fracasso começa como um sentimento. Então você muitas vezes não fracassou, nem vai fracassar, mas você fica com o sentimento que não consegue. Então aí você mina todo o seu processo. Eu sei bem o que é isso. Eu estou falando como uma coisa fácil de fazer, nem sempre fácil. Ela fala isso principalmente no momento onde ela está para tentar uma faculdade, e a ideia inicial era Princeton, e a professora da escola, a orientadora, diz que ela não é material para Princeton. Isso porque ela tinha as melhores notas, vamos dizer, das classes tops e tal. E claro que ela passou, e está aí a história para dizer isso. Mas se ela tivesse ouvido a professora, se ela tivesse desacreditado ela, se ela não tivesse focado e falado, claro que eu consigo, eu vou lá,
ela talvez não tivesse feito. Então não tem a ver com competência, tem a ver com sentimento. Lembra disso, lembra disso. Ai, meu Deus, preciso lembrar disso. Ok, lembra você também. Ok. Olha, é um baita livro. Michelle Obama. Adorei, adorei esse livro. Vale a dica para todos vocês. Você conhece os pormenores, as curiosidades da Casa Branca, você conhece a fundo a história da família, principalmente dela. E aí vem a pergunta: ela vai se candidatar à presidência da República nos Estados Unidos, à presidência dos Estados Unidos? Diz ela que não. Que ela é perguntada o tempo todo sobre isso, mas ela falou que não, essa não é uma pretensão dela. Vamos aguardar, porque querendo ou não, esse livro é uma grande campanha política. Tendo a crer, espero, rezo, para que as coisas aqui todas escritas sejam de fato verdade, mas aparentam ser, porque o casal sempre se apresentou de uma forma muito simpática e muito preocupada com a sociedade, principalmente com essa que eles vivem, né? Ok. Para quem gosta do assunto, para quem tem interesse na família, vale a dica para vocês dessa semana do Palavras Cruzadas. E lembrando, toda terça-feira tem uma dica de livro para vocês aqui no Palavras Cruzadas na Biblioteca da Marina. Peço para que vocês me sigam aqui nas redes sociais, inscreva-se no canal, dê um like, por favor. Vamos compartilhar a leitura, vamos crescer, tá bom? Beijo, até semana que vem.